tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso simpósio de catequese inclusiva, agora na sua sexta edição. Aqui quem fala é o Padre Alexander José da Silva, Padre Alexander da Silva, daqui da Diocese de Limeira, coordenador da equipe de catequese inclusiva. Comigo está também a Grazi, neste momento em tela, tanto estamos utilizando o Streaming Art e com transmissão pelo YouTube. Eu visto roupa clerical, sou moreno, de pele morena, cabelo curto, uso óculos e roupa clerical da cor preta. E a intérprete, a Grazi, em uma tela à direita do vídeo, ela veste blusa de cor rosa, pele morena, cabelos longos encaracolados. Portanto, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E vamos iniciar, então, o nosso 6º simpósio de catequese inclusiva do nosso Regional Sul 1 da CNBB, com o tema Autismo, TDAH, TEA, características e TOD, características e orientações. Para iniciarmos bem, nada melhor do que suplicarmos a Deus suas preces sobre nós. Por isso, então, convido o Padre Miguel para este momento de oração dirigida a nós. Com a palavra, o Padre Miguel. Boa tarde, Padre Alexander. Boa tarde a todos que participam desta transmissão. Eu sou o Padre Miguel Gustavo de Almeida, sou da Diocese de Taubaté. Eu sou moreno, assim como o Padre Alexander, cabelo curto, e estou vestindo uma camisa clerical na cor branca. Iniciemos este nosso momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a luz do Divino Espírito para que todos nós possamos aproveitar bem esta tarde de encontro, esta tarde de formação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E para esse momento, então, de oração, gostaria de fazer a leitura do Evangelho de São João, no capítulo 9, dos versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lama com a saliva, aplicou-a sobre os olhos do cego e lhe disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo claro. Os vizinhos, então, e os que estavam acostumados a vê-lo antes, porque era mendigo, diziam: não é esse que ficava sentado a mendigar? Alguns diziam: é ele. Diziam outros: não, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: como se abriram os teus olhos? Respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, aplicou-ma nos olhos e me disse: vai a Siloé e lava-te. Fui
lavei-me e recobrei a vista. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, ao início deste evangelho, nós vemos que os discípulos, conforme a mentalidade do tempo de Jesus, eles fazem uma pergunta ao mestre: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? No tempo de Jesus, a deficiência ela era considerada um castigo da parte de Deus, um castigo por conta dos pecados cometidos pela pessoa. As pessoas do tempo de Jesus olhavam para aquelas outras pessoas que possuíam alguma deficiência e achavam que eles eram os castigados da parte de Deus. Por isso que nós vemos que esse cego ficava a mendigar, ele ficava à margem, ele ficava excluído, exatamente porque era visto como um castigado. Mas Jesus, ele vai esclarecer, Jesus vai iluminar a mente dos seus discípulos, dizendo que não é por conta do pecado, nem dele, e nem por conta do pecado de seus pais, mas para que nele fosse então manifestada as obras de Deus. Queridos irmãos e irmãs, depois desta explicação de Jesus, nós vemos que ele vai dizer algo que cabe a todos nós, que somos padres, que somos catequistas, a todos nós que estamos nesta bela missão de catequizar, mas, sobretudo, que também assumimos a missão da inclusão dentro da nossa igreja. Assim Jesus diz: enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Queridos irmãos e irmãs, o que quer dizer esse pequeno trecho do Evangelho de São João? Jesus diz que enquanto é dia, ou seja, enquanto ele está no mundo, enquanto ele está vivo, ele tem que realizar as obras do Pai. Ele tem que realizar os sinais de Deus. Ele tem que realizar a presença do amor no meio de nós. Mas quando vem a noite, quando ninguém pode trabalhar, ou seja, a noite da sua morte, quando não mais ele estiver no mundo, nada mais poderá ser feito. Ele diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Gostaria de trazer para este momento da nossa reflexão a teologia de São Paulo, que vem nos falar do corpo místico de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça. Nós somos o seu membro. E a igreja continua a ser no mundo um sinal do amor de Deus. A igreja continua a ser no mundo um sinal de redenção para todos. E nós devemos nos lembrar que nós somos igreja. Nós somos sinais de Cristo no mundo. Todos nós que fomos batizados, nós temos essa missão de ser luz, de ser sal, de ser presença de Cristo para os irmãos. Não gostaria nessa reflexão deste evangelho, não gostaria de me apegar à cura que Jesus realizou, mas do gesto de Jesus de realizar a obra do Pai para aquela pessoa. Quando nós, na catequese, acolhemos uma criança com deficiência, nós não apenas a acolhemos, mas acolhemos toda a sua família. Quem tem uma criança com deficiência dentro de casa sabe como é viver a discriminação, sabe como é viver a exclusão, sabe como é não ter muitas vezes com quem compartilhar, mas nós devemos nos lembrar: a igreja é uma mãe que acolhe a todos. A igreja é uma mãe que acolhe os seus filhos. A igreja é uma mãe que toca na vida dos seus filhos e os transforma. Jesus realizou estas obras para que todos pudessem crer nele e assim pudessem ter a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, enquanto igreja, enquanto catequistas, nós também podemos tocar na vida de muitas pessoas. E esse toque ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Ele será positivo quando nós então buscarmos meios, quando nós buscarmos conhecimento para bem acolhermos a todos, para bem acolhermos estas crianças, estas famílias que vêm ao nosso encontro para receberem também a mensagem de Cristo, mas não apenas receber uma mensagem, sobretudo se encontrar com o próprio Cristo. Que a nossa vida
seja um caminho de encontro. Que o nosso ministério como catequista, nosso ministério como padres, seja um caminho de encontro entre os irmãos e Deus. Por isso, então, encerrando esta nossa oração, peçamos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que esteve sempre disposta, disponível a Deus, que ela nos ensine, que ela nos ajude a termos um coração aberto para Deus, para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida e para que nós também sejamos instrumentos do seu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Muito obrigado, Padre Miguel, por nos dirigir essas palavras iluminadas pela palavra de Deus, sendo esse o grande foco nosso como cristão, que é seguir a Jesus Cristo e o seu exemplo. Obrigado, Padre. Agora, para darmos continuidade, algumas orientações durante todo o nosso simpósio. Teremos, então, contamos com a ajuda de duas intérpretes, a Grazi, que aqui está, né, presente, que já fiz a sua audiodescrição, e a Bianca, que peço que seja colocada aqui, para que então faça também a sua audiodescrição. Então, a Bianca, ela também é intérprete, que está vestindo roupa de cor preta, é loira, cabelos jogados ao corpo, cabelos longos e de pele clara, que também nos ajudará durante toda a nossa exposição neste 6º simpósio da catequese inclusiva. Vamos então também acolher a todos os catequistas que são de diversos lugares, que estão deixando aí em nossos comentários a sua localidade, sua paróquia, sua diocese. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Também acolhemos em comunhão com o nosso bispo, no nosso referencial, bispo de Taubaté, bispo Wilson, onde então Dom Wilson, que é o bispo referencial da catequese da Comissão de Animação Bíblico-Catequética da CNBB, Regional Sul 1 da CNBB. Também agradecemos aí toda a nossa equipe de catequese inclusiva, onde se encontram tanto nos bastidores aqui da transmissão, como também através desta live, estão presentes também participando. Agradecemos o apoio também da Comissão para a Comunicação, na pessoa do Padre Tiago, onde agradeço toda a sua equipe, que também disponibilizou a nós, tanto acessos aos portais, para chegar até você no dia de hoje, por via do nosso regional, como também agradecemos a toda a ajuda e orientação que assim eles passaram para nós. Agradeço também, inicialmente, o Padre Edson, que está da Diocese de Bragança Paulista, que faz parte também da Comissão de Animação Bíblico-Catequética do Regional Sul da CNBB, que está nos ajudando na parte técnica dessa transmissão. E assim, não menos importante, mas fundamental no dia de hoje, celebramos também a união entre a nossa equipe de catequese inclusiva e a edição Paulinas, onde então trazemos para esse 6º simpósio o professor Wilson Braga, que será apresentado pela própria editora através do senhor Rafael, onde peço que então Rafael Seja bem-vindo, Rafael, seja bem-vindo, professor Wilson, e passo a vocês a palavra. Obrigado, padre. Obrigado a todos os catequistas que estão por aqui, também participando. Estava acompanhando um pouco, nós estamos aqui por volta de mais ou menos
mais de 100, 120 catequistas acompanhando, dentre os que outros também vão acompanhar depois. Bom, então o padre já me apresentou, eu me chamo Rafael Florencio, falo daqui de São Paulo, da capital, trabalho aqui na Paulinas, na nossa filial aqui da Vila Mariana, em São Paulo. Minha descrição: sou branco, de cabelo cacheado, um pouco ondulado, e visto uma camiseta vermelha, né? Estou aqui numa sala até então com fundo branco e um painel com o rosto de Jesus, né? Compondo um pouco esse nosso cenário, né? E é uma alegria para nós também aqui estar também participando desse momento com vocês, né? Falando sobre a catequese inclusiva, né? Já há um bom tempo, os catequistas vêm se preparando, né? E vêm se disponibilizando a realizar essa missão da catequese, né? A catequese de iniciação à vida cristã, e com um dado especial na catequese inclusiva, né? E isso é muito bonito de ver, né? Trazendo todos aqueles, né, que querem conhecer e viver a palavra, seguir os caminhos do Cristo Mestre, né? Isso é muito bonito de ver. Quantos e quantos catequistas também procuram, né, por materiais, por conteúdos, né? E hoje aqui o professor Wilson vai estar aqui com uma bagagem muito boa para apresentar isso para vocês. E falando em apresentar, né, antes de mais nada, né, vamos aqui falar um pouco das obras que o professor Wilson tem editado aqui com Paulinas, para vocês conhecerem um pouco. Um dos primeiros livros que ele escreveu conosco foi Autismo Azul de Todas as Cores, tá? Primeiro livro editado pelo professor, depois vocês vão poder adquiri-los também, se quiserem, em qualquer Paulinas espalhada no Brasil, ou através também do nosso site. O segundo livro dele é o Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, né? Um livro também muito importante, na qual ele vai trabalhar um pouco mais também sobre o autismo e também as outras deficiências. E o mais recente, né, o filho caçula, né, o que acabou de sair do forno, né, Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, né, o TDAH, que tanto se fala hoje, né, costumeiramente nas escolas, na sociedade, principalmente agora também nas igrejas. Como eu falei, todos eles vocês vão poder adquirir também no nosso site de paulinas.com.br, né, ou em qualquer loja Paulinas aí próxima de você, espalhado aqui pelo nosso Brasil. Além disso, nós também temos a plataforma de Paulinas Cursos, que no decorrer do ano vem trazendo várias formações, não só na área catequética, na área bíblica, na área de comunicação, na qual vocês também podem acessar, paulinascursos.com, né? Buscando lá no site de busca, colocando Paulinas Cursos, você vai logo encontrar. Mas sem delongas, vamos logo já fazer a apresentação do nosso palestrante de hoje, o professor Wilson, para vocês conhecerem um pouquinho da bagagem que ele tem aqui. E vou dizer para vocês, né? Pequena não, é muita, viu? Olha aqui, ó, professor Wilson Cândido Braga, é graduado em Terapia Ocupacional, Biologia e Pedagogia, especialista em Saúde Mental, Atendimento Educacional Especializado, Psicopedagogia Clínica Institucional, Neuropsicopedagogia, Docência no Ensino Superior, Gestão de Programas de Saúde da Família, Ludopedagogia e Educação Infantil, Ciências da Educação, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, TDAH, Transtornos Globais de Desenvolvimento, TGD/Autismo, Ensino Estruturado para Alunos com TEA, Comunicação Alternativa e Educação Especial e Intervenção, ABA, para Autismo e Deficiência Intelectual, possui mestrado em Psicologia Infantil e Adolescente, em Ciências da Educação e em Educação Especial. Eu acho que não esqueci nada, porque com essa bagagem, né, vocês podem perceber que
essa nossa tarde desse simpósio vai ser muito boa, muito especial. Então, desde já, professor Wilson, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Só liga o seu microfone que está fechado. Pronto. Boa tarde a todos, eu sou o professor Wilson Cândido Braga, falo aqui de Fortaleza, sou branco, calvo, barba grisalha, estou de óculos e uma blusa branca estampada. Bom, quando a gente fala de catequese inclusiva, a gente vai voltar aí a várias questões que foram acontecendo enquanto conceitos e entendimentos acerca da pessoa com deficiência. Como falou tão bem o Padre Miguel, a percepção acerca da pessoa com deficiência vem acontecendo ao longo dos anos e vem mudando essa compreensão para que a gente entenda que deixou de ser visto como castigo, deixou de ser visto como punição, que era o que se tinha, né, durante séculos enquanto interpretação, para entendermos hoje que quando falamos de deficiência, quando falamos de transtornos, quando falamos de dificuldades, estamos falando de questões que estão presentes na vida de qualquer pessoa, independente de como ela tem levado essa vida, seja por uma questão de ordem pessoal ou religiosa. Então, a gente tinha isso no passado como castigo, como punição, como alguém que vinha com uma condição X ou Y para expiar algum pecado, e hoje a gente entende que qualquer um de nós, independente da condição que a gente tenha, seja econômica, cultural, social, estamos vulneráveis a qualquer situação de deficiência. Quando falamos de deficiência ou de transtorno, não estamos falando de uma condição para esse ou para aquele grupo. Na verdade, é uma condição humana que está presente em qualquer situação. Quando estamos falando de inclusão, que é o propósito aí do movimento catequese inclusiva, não estamos falando apenas da pessoa com deficiência. Essa questão é importante que a gente deixe em destaque, porque sempre que a gente fala de inclusão, sempre que a gente fala de educação especial, de acessibilidade, né, de adaptações de atividade, parece que estamos falando da pessoa com deficiência. Um grupo de crianças e adolescentes num movimento de catequese, em sala de aula, ou seja lá o espaço em que a gente se encontre, ele é um grupo diverso. A gente tem que sair do movimento de percepção de um grupo que é homogêneo para entender que todos os grupos são heterogêneos. Então, nesse contexto da catequese inclusiva, a gente tem que pensar que esse movimento de acolhimento ao outro, em sua singularidade, tanto é benéfico a quem tem qualquer dificuldade, qualquer deficiência, como é benéfico a quem está ali e não se apresenta na condição de pessoa com deficiência. Trabalhar com pessoas com qualquer dificuldade ou deficiência, nesse movimento de catequese, é também preparar o outro para se tornar um adulto menos capacitista, menos preconceituoso em relação ao outro, em suas diferenças. O mundo é diverso. E a gente tem que preparar pessoas para lidar com essa diversidade, respeitando cada um na sua forma de apresentação. É lógico que alguns quadros diagnósticos, algumas dificuldades mais evidentes, elas ganham uma dimensão diferente porque nos desafia. Hoje a gente tem falado de autismo. O autismo talvez seja um dos cenários ainda em maior estudo, ainda em maior questionamento, porque a gente não tinha esse movimento há 10 anos atrás. O autismo, na verdade, chegou na escola, chegou nos espaços de catequese, nos espaços sociais, há pouco mais de 10 anos. Porque aqueles que tinham padrões de comportamentos mais acentuados não eram compreendidos como sujeitos que poderiam estar nesses espaços. E hoje a gente entende que a pessoa com deficiência, seja ela física, visual, auditiva, intelectual, múltipla, autismo ou qualquer outra condição de diferença, ela vai ocupar o espaço que ela quiser ocupar. Ela vai estar onde ela quiser estar, porque acessibilidade é um direito de todos nós. Mas é, acima de tudo, responsabilidade de cada um. Nós ainda estamos buscando por
ou pela eliminação de um movimento maior, que são as barreiras atitudinais. A gente tem falado ainda de acessibilidade física, estrutural, portas largas, rampas, barras de apoio, elevadores, quando na verdade isso é importante, mas não tão importante quanto a nossa atitude de olhar para o outro e perceber esse outro em suas singularidades, para que assim a gente possa pensar em como atender cada uma dessas singularidades. Educação especial são serviços de suporte que se deve ter na escola e em qualquer espaço onde a pessoa com deficiência possa estar. Educação inclusiva é um movimento muito maior, que cabe a cada um de nós. Todos nós estamos no movimento de inclusão. Educação especial se destina a um grupo particular, que são as deficiências, o autismo e altas habilidades. Educação inclusiva se destina ao mundo como um todo. Então, falar de catequese inclusiva é falar do aluno com TDAH, transtorno do déficit de atenção, do aluno com autismo, que é uma condição particular que a gente vai já caracterizar, do aluno com TOD, que é o transtorno opositivo desafiador, do aluno com deficiência intelectual, do aluno com dislexia, do aluno surdo, do aluno cego com baixa visão, do aluno com altas habilidades, do aluno com deficiência física, com mobilidade reduzida, e como acolher com qualidade todo esse contingente de pessoas que fazem parte da diversidade humana. Dentro desse movimento, a gente ainda tem alunos com problemas relacionais familiares, alunos em condição de abrigo, alunos com problemas por separação dos pais, alunos com doenças clínicas. Então, não tem como a gente deixar de fora desse grupo essa diversidade que compõe qualquer cenário. Então, educação especial é para um grupo de deficiências. Educação inclusiva é para o todo. É para todos que estão em qualquer espaço. E aí, qual é o primeiro caminho para se pensar em acolher com qualidade? Enquanto eu estava observando as mensagens, alguém disse assim, seria interessante pensarmos em um drive com atividades adaptadas. Ok. Mais interessante ainda é que a gente conheça cada um dos nossos catequizandos. Identificar quais são suas dificuldades, mas não esquecer de identificar quais são as suas capacidades. Quem é o meu catequizando com autismo? É aquela criança com dificuldades de fala, de comunicação e de interação social. Somadas a essas dificuldades, é aquela criança que tem comportamentos repetitivos, rituais repetitivos, movimentos repetitivos, falas que são apenas repetição, sem caráter de comunicação, dificuldades de ordem sensorial, uma hipersensibilidade quando ele foge e uma hipossensibilidade quando ele se aproxima do estímulo. É aquela criança que tem uma repetição de situações que causa desconforto a ela e causa desconforto nas pessoas que estão no seu entorno. 75% das pessoas com autismo têm prejuízos cognitivos associados ao quadro do autismo. Podem ter deficiência intelectual, que é uma capacidade de aprendizado muito abaixo da média das pessoas em geral, somada a uma imaturidade comportamental, quando se tem uma idade mental inferior à idade cronológica, e ainda dificuldades em duas ou mais das chamadas habilidades adaptativas: comunicação, saúde, recreação, lazer, uso do serviço da comunidade. Então, ele pode ser dependente ou parcialmente dependente de alguém. 75% das pessoas com autismo podem ter deficiência intelectual associada. Então, essa criança com autismo não pode ser vista apenas naquele modelo clássico que a gente tem visto por aí quando se fala de autismo. Autismo é um leque, é um guarda-chuva de possibilidades. Por isso, hoje, a expressão é transtorno do espectro do autismo. Porque não estamos falando de um modelo de autista. Estamos falando de vários tipos de autistas em condições de apresentação sintomática diferente. Por isso, pensar uma atividade e te encaminhar como adaptada à pessoa com autismo é um grande equívoco. Porque eu tenho que entender quem é o meu catequizando com autismo, para que eu possa pensar em atividades que atenda particularmente a esse catequizando.
A atividade que funciona para o João não funciona para o José, porque eles podem ter dificuldades diferentes. Lá na educação, a gente fala de plano de ensino individualizado. Lá no atendimento, a gente fala de plano de atendimento individualizado, porque cada sujeito é único em suas capacidades e suas dificuldades. 90% das pessoas com autismo têm desconforto com alguma questão sensorial. Podem ser hipersensível, hipossensível, daí não gostam de barulho, de cheiro, do contato físico, de alguns alimentos. Pode causar desconforto e esse desconforto pode gerar comportamentos disruptivos, alterações de comportamento, onde ele pode entrar em crise por não saber administrar essas questões que causam desconforto a ele. E aí eu não posso mais dizer, essa criança com autismo se desorganizou sem nenhum motivo. Para mim, pode não ter um motivo. Para ela, alguma coisa aconteceu que deixou-a de forma desconfortável e ela não sabe como se autorregular. Por isso que elas fazem os movimentos de balanço, por isso que elas podem, de alguma forma, se automutilar por não saber como administrar esse comportamento. A Luciana diz, hoje percebo que muitos autistas têm sensibilidade com som alto. Como posso inseri-lo na missa? Ótima pergunta, Luciana. Hoje a gente utiliza para crianças hipersensíveis, auditivamente falando, abafadores auriculares. Aqueles fones de ouvido que não são fones, são apenas para abafar uma parte do som que chega de algum local. Esse abafador faz com que aquele som diminua enquanto recepção e a pessoa com autismo fique mais confortável. A gente tem adultos autistas usando isso para sair de casa na rua, para ir ao shopping, para assistir aula. Ele abafa 10 decibéis, 24 decibéis, que causa um conforto a quem tem a dificuldade. É lógico que essa pessoa com autismo que tem desconforto sensorial, ela tem que fazer abordagens de integração sensorial na terapia ocupacional, que é um ramo clínico ou institucional, que pode avaliar quais são as dificuldades sensoriais que esse aprendente tem e, dessa forma, criar um programa que melhore, a partir de estímulos, essas dificuldades, que é o que a gente chama de habituação. É um trabalho de estimulação sensorial para que, gradativamente, a pessoa com autismo vá aprendendo a lidar com as questões sensoriais que o mundo oferece. E, nesse contexto, o abafador é interessante. A gente tem autistas que se automutilam, que se mordem, ou por uma busca sensorial, ou porque está desconfortável e a reação dele é se automutilar como tentativa de se reorganizar. Aí você já usa hoje um colarzinho que traz uma borracha, onde ele é treinado a morder a borracha em vez de machucar a mão. O que fazer quando os pais não aceitam o diagnóstico do filho? Devemos acioná-los? Qual é a melhor forma de lidar com essa situação? Ótima pergunta. Toda família de pessoa com deficiência, durante o momento do diagnóstico, da recepção do diagnóstico, ela lida com 3 emoções que são importantes que a gente compreenda: negação, adaptação e aceitação. Essas 3 emoções precisam ser tratadas por nós com respeito e sensibilidade. Ninguém planejou ter um filho com deficiência. Ninguém idealizou a chegada de um filho com deficiência. Negar que o filho tem o autismo não é apenas não querer aceitar. É ainda não ter administrado na sua cabeça a morte de um filho que você planejou para a recepção de um filho que é real. Então a família chora, porque é o luto daquele filho idealizado. E aí, quando ela sai desse movimento de negação, de sofrimento pela chegada de uma condição diagnóstica, ela entra num processo de adaptação, que é quando ela começa a entender que aquela criança é real e que precisa dela. E aí ela vai para o mundo brigar com as pessoas. Então, tem que tratar com sensibilidade, orientar de uma forma que não pareça imposição. A Carla pergunta o que fazer quando existe a suspeita de um catequizando autista, mas os pais não comentaram nada. Importante conversar de forma aberta, clara, com a família, né? Tendo sempre o cuidado de não parecer com a sua fala que você está levando ali uma situação para não aceitar. A família, às vezes, não fala, Carla, não é porque ela quer esconder, é porque ela tem medo da exclusão. Ela não fala porque ela
tem medo que alguém, ao saber de forma confirmada que o filho tem uma condição qualquer, não vai aceitar naquele movimento. Então, é a hora de você acolher de uma forma que a família se sinta confiante no trabalho que você faz. Ótimas perguntas aí, tá? A Luciana diz que trabalha com crianças autistas na escola e com o nosso dia a dia eliminamos o sinal entre elas, mas durante a missa temos a equipe do canto, ok. Bom, ainda temos aí no autismo 44% deles com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH. O TDAH é um quadro diagnóstico importante que traz prejuízos no processo de aprender, não porque tem deficiência, mas porque tem déficit de atenção, porque tem dificuldades quanto ao controle dos impulsos, age por impulsividade, e tem ainda uma agitação motora, uma inquietação motora, precisa se movimentar a todo instante por uma questão de ordem funcional enquanto atividade cerebral. O autismo e o TDAH são considerados hoje transtornos do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer que são transtornos que aparecem nos primeiros anos de vida da criança, que podem ser percebidos por volta de 1 ano até 2 anos e meio, 3 anos, o autismo, e o TDAH a partir de 4 anos de idade. Já a deficiência intelectual se vai perceber a partir dos 5 anos de idade, quando a criança já está no seu espaço escolar, vivenciando questões que podem ser comparadas com outras crianças neurotípicas. O que fazer quando o próprio catequista tem TDAH? Ótima pergunta. Muitos adultos hoje vêm se descobrindo TDAH por essa onda de informação que a gente tem disseminado pelo mundo. Então, o que fazer quando o catequista tem TDAH? Esse autoconhecimento gera em você uma possibilidade absurda de acolhimento ao outro. Porque você se coloca agora de forma empática no lugar do outro. Tem pessoas que só se descobriram com qualquer diagnóstico agora, depois de adulto. Quanta pessoa não sofreu ao longo da infância e adolescência até chegar a esse movimento de se identificar com alguma questão diagnóstica. E quando o adulto se identifica, ele ganha uma identidade. Ele agora sabe que todo aquele comportamento que ele tem não é birra, não é falta de educação, não é pouca capacidade, mas sim está justificado por uma condição diagnóstica. E aí é importante fazer terapias, buscar avaliação com um profissional da área psiquiátrica ou neurológica, para ver a possibilidade do uso medicamentoso, que qualifica o sono, melhora a capacidade de atenção, diminui os impulsos e a agitação e leva você a produzir muito mais. TDAH e autismo são hoje considerados transtornos de funcionamento cerebral. Isso se explica, no caso do TDAH, por um prejuízo nessa região cerebral chamada córtex pré-frontal. Eu fiz esse capítulo para o meu terceiro livro bem explicativo. O que é o córtex pré-frontal? É uma área que começa aqui na metade da cabeça e vai até atrás dos nossos olhos. Nessa região acontece o desenvolvimento de uma capacidade que nós temos chamada funções executivas, funcionamento executivo. Essa função executiva é a nossa capacidade de atenção, é a nossa capacidade de planejar, executar, de mudar de plano, de flexibilizar estratégias, de ter fluência nas sequências organizadas das coisas, de categorizar situações diversas, de planejar e de controlar os nossos comportamentos frente a situações que são inesperadas. Na pessoa com autismo, essa região está comprometida. Na pessoa com TDAH, ela também está comprometida. Por isso, é difícil para o TDAH se concentrar numa atividade, eliminar estímulos que não são importantes, focar sua atenção de forma produtiva em alguma coisa, porque há um prejuízo nessa região. E aí alguém poderia perguntar, e aparecem exames? Não. Está tudo normal enquanto exame. Mas no funcionamento você observa no dia a dia. Autismo e TDAH são 2 condições diagnósticas que são observadas a olho nu, enquanto se tem observação do comportamento. Por isso são diagnósticos clínico-observacional, que o psiquiatra infantil ou o neuropediatra pode fazer
junto com o relatório do catequista, junto com o relatório do professor, com o relato da família, que são informações de quem convive por mais tempo com aquela criança, tá? Temos mais uma catequista aqui se mostrando com TDAH. Como identificar que o catequizando com autismo está pronto para receber o sacramento? Essa é uma questão muito particular de quem está trabalhando nesse movimento da catequese, né? Então, se você percebeu que ao longo do processo a criança já passou a modificar alguns dos comportamentos, a entender algumas regras de funcionamento dentro do trabalho que você executa, a compreender alguns conceitos do que você trabalha, é hora de dizer que ele está pronto. Agora, quem pode dizer isso é você na observação, independente do tempo que ele passe nesse processo, tá? E aí entra aquela pergunta colocada: como trabalhar com essa criança ao longo desse movimento de catequese, se ele tem algumas dificuldades que dificultam esse processo? Se eu conheço esse sujeito, sei quais são as suas dificuldades, eu tenho que pensar em organizar atividades que leve esses conceitos à compreensão que ele pode ter. Autistas podem funcionar melhor nesse movimento a partir de informações visuais. Falar para um autista não tem o mesmo efeito de mostrar uma imagem. Você pode explicar qualquer conceito e reforçar essa explicação fazendo uso de uma imagem. As imagens para as pessoas com autismo são muito mais poderosas do que o nosso discurso verbal, porque ela não muda. A imagem está lá de forma fixa, ele pode ir e voltar para qualquer lugar, ela continua lá do mesmo jeito. A cada vez que a gente dá um comando, a gente muda a entonação, a quantidade de palavras, e isso gera dificuldade de compreensão para quem tem o autismo, a deficiência intelectual, tá? A Mônica diz que tem catequizando dentro do espectro do autismo e TDAH, e o que faço é sempre conversar com os responsáveis e atender como essas crianças aprendem. Aí ela faz a adaptação e encontra uma forma que toda a turma entenda. Ótimo. E a Mônica colocou uma questão que é importante. O trabalho que se faz na escola com a pessoa com deficiência, o trabalho que se faz na catequese com a pessoa com deficiência, não pode ser realizado apenas por vocês. A família tem que fazer parte desse movimento. Se eu tenho dificuldades em trabalhar algumas questões com o autista, com o TDAH, chame a família para continuar esse trabalho da forma que ela pode fazer em casa. Ela pode reforçar aquilo que você trabalha em casa, porque ela tem outros caminhos de acesso a essa criança. Então, essa parceria, família e quem está trabalhando de forma profissional junto à pessoa com deficiência, é fantástica, porque eu não posso me sentir responsável sozinho por esse processo, tá? Então, é necessário que haja essa parceria. Então, nós temos autismo, que a gente já classificou, temos o TDAH, que pode ser do tipo desatento, que é muito mais presente em meninas. Temos o TDAH do tipo misto, que é aquele impulsivo e hiperativo. E temos o TDAH do tipo combinado, que é aquele desatento, impulsivo e hiperativo. Esse do tipo desatento, que é mais comum em mulheres, ele é pouco percebido, ele passa, ele é subdiagnosticado. Acaba-se muitas vezes tendo várias dificuldades com aquela menina e você não entende que ela tem dificuldades atencionais. Então, ele quase não se tem confirmação diagnóstica porque se demora muito a buscar por ajuda. Já a criança agitada, impulsiva, que mexe com o outro, que levanta o tempo inteiro, que batuca na mesa, que tem que ir ao banheiro várias vezes, que sai o tempo inteiro, que tem uma certa desorganização de ordem comportamental, chama a atenção. E a gente consegue perceber muito mais cedo. Por isso que é necessário, a partir dessa percepção, chamar a família e pedir que a família busque um profissional da área médica, um neuropediatra, um psiquiatra infantil, para ver como está o desenvolvimento da criança e para ver se existe ali alguma dificuldade que ele possa confirmar ou não. Você não fala de diagnóstico, não fala de autismo, não fala de TDAH, só mostra para a família a importância de se buscar um esclarecimento com um profissional especialista para saber se está tudo bem com o desenvolvimento da criança. Na maioria das vezes, a família já está desconfiando de alguma coisa. E ela até já afirma. Mas é importante a gente não se antecipar
para que a gente não seja acusado de estar falando alguma coisa sem ter uma comprovação, tá? Então, de posse dessa informação médica, todo o trabalho que a gente vai realizar fica mais fácil. Porque se chegou uma mãe me dizendo, olha, meu filho vai começar a catequese e ele tem autismo, você vai estudar sobre autismo para entender como o autismo pode se apresentar naquela criança. E ver como a parte das dificuldades que ele traz, você pode adaptar uma atividade, melhorar a sua fala para que ele compreenda mais fácil, sensibilizar os demais colegas a respeitar a forma como aquele sujeito funciona, a cantar mais baixo, a não fazer tanto barulho, respeitando as dificuldades sensoriais que ele tem, a não tocar tanto nele, já que ele pode ter desconforto tátil. Então, quando a gente conhece, são vários os caminhos a se pensar. E a adaptação da atividade vai depender do que você observar enquanto dificuldade ou capacidade. Os autistas devem participar de encontros separados dos outros com plano de ensino individualizado? Não, ele deve participar junto com os outros. Se tiver dificuldades nessa participação, você pode ter momentos particulares com ele para trabalhar individualmente. Mas a intenção do trabalho que se faz é grupo, é grupal. Eu posso participar de tudo junto. Agora, se não está funcionando muito bem, eu posso tirar um tempo adicional e fazer um trabalho individualizado. Porque separar é não incluir, é segregar. E a gente não quer um trabalho de segregação. A gente quer que, mesmo com as dificuldades, a gente esteja agrupados, juntos, vivenciando as situações, porque isso beneficia a mim, que tenho autismo, e aos outros que vão aprender a lidar com as dificuldades de quem tem dificuldades. Isso é benéfico a mim, que me sinto parte do processo, mas é benéfico aos outros que vão reproduzir o movimento de acolhimento, de respeito, de sensibilidade. Lembre-se, catequizar uma pessoa com deficiência não é apenas benéfico a ela. É muito mais benéfico a quem está envolvido no movimento enquanto colegas que não têm a deficiência. Estamos falando de pessoas que podem ser multiplicadoras de um comportamento não capacitista, não preconceituoso, de respeitar o outro em suas singularidades, de acolher o outro da forma como o outro pode funcionar. A gente tem feito esse movimento de forma grandiosa quando as famílias entenderam da força e da importância que tem para brigar por direitos, tá? A Caroline diz que agora está no mercado de trabalho, mas ela tem dificuldade de interação, de adaptação e também um pouco em relação à deficiência intelectual, é isso? Caroline, você é o que tem autismo? O autista, mesmo evoluindo na sua forma de crescimento e a partir dos estímulos que recebe, ainda assim vai ter dificuldades em algumas áreas sociais, relacionais, assim como o TDAH. Autismo nasce com você e acompanha você pela vida inteira. TDAH nasce com você e acompanha você pela vida inteira. A grande questão que se tem na vida adulta é: o que foi feito na infância vai trazer funcionalidade para esse sujeito ao longo da vida. Obrigado, Ângela. Quando nos deparamos com situações de famílias que não conseguem levar seus filhos à catequese devido ao excesso de terapias. A Fátima Cristina, é uma questão muito interessante essa sua. As pessoas confundem estimulação com superestimulação. Uma criança que é bombardeada de estímulos de segunda a sexta-feira, ela, em vez de evoluir, ela fadiga e estressa. Seria tão interessante quanto a estimulação participar de movimentos diferentes, como catequese, por exemplo. Não é porque uma criança vai ser estimulada de segunda a sexta que ela vai ter grandes saltos na sua evolução. Pelo contrário, ela vai fadigar, o cérebro vai cansar e vai chegar a um ponto que aquela terapia não vai trazer o efeito que se espera. É uma confusão que a gente ainda tem de algumas famílias de achar que bombardear o filho com estímulos é benéfico a ele, e na verdade não, tá? Bom, a Marivânia indica algum livro de catequese para trabalhar com atividades com crianças com TDAH. O meu último livro, Marivânia, de TDAH, ele traz muitas dicas de como trabalhar e quais posturas ter frente a uma pessoa com TDAH.
E eu estou escrevendo um voltado a dicas para as deficiências em geral, dentro do contexto da catequese inclusiva. Foi um pedido feito no último evento que eu participei em São Paulo, Catequista Brasil. Inclusive, vou estar agora de novo em 2024, apresentando o meu livro TDAH lá no Catequista Brasil, tá bom? Nós falamos de autismo, falamos de TDAH e temos ainda o TOD, transtorno opositivo desafiador. TOD. 65% das pessoas com TOD têm TDAH associado. A partir dos 4, 5 anos de idade, essa criança com TOD, ela vai desafiar autoridades, ela não tem medo algum de pessoas maiores do que ela, de adultos, de professores, de catequistas, de pais. Ela se sente poderosa em relação aos outros. Ela desafia, ela desacata, ela tem um prazer de fazer o contrário. E se alguém fizer alguma coisa com ela, ela tem uma índole vingativa. Ela é rancorosa, ela guarda aquela raiva para se vingar em momento posterior. 4, 5 anos de idade, você já tem esse comportamento que às vezes ainda vem com o TDAH associado. A família ainda não entendeu que TOD não é apenas uma criança com personalidade forte, não é apenas uma criança que sabe o que quer, é que é uma criança que tem um problema de ordem comportamental e que precisa de intervenção médica, medicamentosa e terapêutica. Assim como quem está fazendo a abordagem junto à criança com TOD também tem que fazer terapia com a família. A família precisa entender que aquela criança não pode se tornar o reizinho da casa. Ela não pode ditar as regras da casa. Ela está subordinada a pai e mãe, que são adultos de referência. O TOD é real. E se não tratado na infância, ele vai evoluir na adolescência para um transtorno de conduta, onde a criança traz dificuldades de ordem comportamental, comportamentos que vão infringir as regras sociais, depredação do patrimônio público, algumas ações negativas com animais, né, alguma crueldade com pessoas. E se não tratado na adolescência, o TOD tende a evoluir na vida adulta para um transtorno de personalidade antissocial. Quer dizer, então, que ele vai crescer nesse nível? Não. Se for tratado na infância, a gente tem grandes chances de não evoluir para quadros mais negativos. Mas, se não tratado, a tendência é ele crescer numa dimensão afetiva e social de ordem negativa. Por isso que é importante que a família compreenda a importância de se buscar por uma avaliação profissional especializada para identificar se existe qualquer dificuldade no contexto do comportamento dessa criança e, dessa forma, se possa criar ferramentas de intervenção que auxiliem e evite qualquer tipo de evolução negativa, tá? O Alexandre diz o seguinte: se a catequese for trabalhada de forma mais prática e menos teórica, podemos colher melhores resultados? Com certeza. E quando se fala de crianças, quanto mais prático o trabalho de se conduzir qualquer informação a acontecer, mais fácil vai ser a internalização dessa informação. Abstrair conceitos de ordem teórica é muito mais complexo para uma criança do que quando eu levo uma informação prática, vivencial, lúdica, divertida, visualmente atrativa. E quando a gente fala de crianças com deficiência, qualquer recurso material que tem uma atração maior tem um poder de transformar essa informação em algo muito mais concreto. Então, trabalhar atividades práticas, vivenciais, tem mais significado do que teórica. É a mesma coisa para o contexto de sala de aula. A sala de aula deixou de ser um espaço interessante. É um espaço tradicionalista, onde se tem enfileiramento de cadeiras, cópias de quadro, atividades que são reproduzidas dia a dia, que para a criança muitas vezes não faz algum sentido. Quando o Alexandre diz atividades práticas, tem que fazer sentido para quem está executando essa atividade. É o que a gente chama, a partir da teoria de David Ausubel, de aprendizagem significativa. Tem que fazer sentido para ela. Tem que ser de uma forma que ela possa internalizar. A abstração, ela parte de um elemento concreto, para que eu possa internalizar
e em momento futuro eu possa compreender, mesmo que aquele objeto concreto não esteja mais presente. E quando se fala de autismo, é nesse contexto muito mais visual. A Liliane pergunta, professor, tem uma causa para o TOD, TDAH ou para o autismo? A Rosane pergunta sobre os livros. Os livros tem na Paulinas, de todas as livrarias paulinas, tá? Bom, a causa do autismo, ela pode ser genética, parental, herdada de alguém da família, ou genética por mutação a partir da interferência de fatores ambientais. Causa precisa, não existe. O TDAH, ele é 90% dos casos de herança genética parental. Geralmente o pai tem, a mãe tem. A Tamara diz, muito importante as dicas. A dislexia é fácil de ser percebida? Quais os principais sinais? Tamara, a dislexia é um transtorno específico da aprendizagem. Dislexia é uma dificuldade de leitura e de escrita. Você só vai perceber que uma criança tem dislexia por volta dos 7 anos de idade, quando ela já entra no processo de alfabetização. Ela não consegue ler com facilidade, ela se perde na leitura, ela continua apontando com o dedo durante o processo de leitura, ela confunde as letras na posição espacial em que as letras se encontram. É como se as letras dançassem para ela e ela não conseguisse fixar a atenção no de ordem linear durante um processo de leitura e de escrita. Ela esquece letra, ela troca letras. Então, é um processo que precisa de uma abordagem psicopedagógica, enquanto processo de avaliação para a identificação da dislexia, tá? A pergunta se o TOD pode se desenvolver somente na adolescência ou se já se inicia sempre na infância. O TOD, ele começa por volta dos 4, 5 anos de idade. Ele vai ganhar uma dimensão maior de apresentação ao longo dos anos. Então, se só foi percebido na adolescência, é porque talvez foi de uma forma muito discreta que na infância não se deu grande importância àqueles comportamentos. Mas o TOD, ele já começa por volta dos 4, 5 anos de idade a dar sinais, aquela criança autoritária, mandona, cheia de vontade, que manda realmente na casa, tá? Professor, qual é a forma de me referir a uma pessoa com autismo ou TDAH? Pessoa com autismo ou TDAH. Mas antes disso, essa pessoa tem um nome. A gente tem que ter cuidado para não rotular as pessoas pela condição diagnóstica, esquecendo que ela tem um nome. Mas é pessoa com autismo ou pessoa com TDAH. O que causa o TOD em uma criança? Se tem várias questões de funcionamento cerebral associada ao TOD. Uma delas é um prejuízo na amígdala, que está ligado aí às nossas regulações afetivas, sexuais, emocionais, que está muito ativa na pessoa com TOD, gerando aí dificuldades quanto aos interesses de ordem geral. Ela perde a motivação muito fácil, então acaba gerando aí alguns comportamentos inadequados. E ela pergunta ainda como identificar que é apenas uma birra ou algo mais sério. Vamos lá. A birra acontece em qualquer criança até os 4 anos de idade. Depois passa. Birra é um comportamento de barganha. A criança cria uma situação negativa, fica olhando para a reação do adulto, e se ela ganha aquilo que ela quer, o comportamento automaticamente se corrige. Depois dos 4 anos de idade, esse comportamento não pode mais acontecer da forma como acontece, porque aí já é chamado de comportamento disruptivo. A criança está o tempo inteiro criando situações negativas frente a alguma coisa que ela quer. E isso já gera um comportamento que aponta mais para um transtorno, como o TOD, por exemplo, que traz aí situações de ordem observacional, tem que se observar no dia a dia, quando a criança quer manipular situações, mas ela é frequentemente vingativa, ela é frequentemente negativa frente à autoridade do outro, ela frequentemente desacata as ordens postas, ela frequentemente desobedece às regras, né? Ela frequentemente se nega a participar. É como se tudo que você propusesse a ela dissesse não, só para contrariar você. Então, ela tem um prazer de contrariar o outro. A birra é uma barganha de alguma coisa que ela quer ganhar. Assim como o TOD pode evoluir na fase adulta para um transtorno de personalidade antissocial, no TDAH pode evoluir para algum transtorno na adolescência e na fase adulta? Não. Evoluir, não.
Mas o TDAH não tratado, ele é uma porta de abertura para transtorno de ansiedade, para quadros depressivos, para bipolaridade, para busca por substâncias entorpecentes, álcool e drogas, porque você está o tempo inteiro buscando por alguma coisa que dê uma certa sensação de calmaria. E um dos principais transtornos associados ao TDAH enquanto evolução do quadro é o transtorno de ansiedade. Por isso que é importante tratar para que as comorbidades, né, o que vem se juntar a esse quadro principal, não ganhe uma dimensão maior. Então, na vida adulta, são pessoas que têm dificuldades em se manter no emprego, têm dificuldades com regras nesse trabalho, com horário de entrada e saída, com cursos de formação prolongados, com relacionamentos. Qualquer probleminha já desiste, já muda, porque não tem tolerância para lidar com algumas questões. Autismo, TDAH e TOD são 3 diagnósticos importantes que estão lá descritos nos meus livros, que vale a pena que vocês confiram. Como devo lidar com uma pessoa com TOD? Tenho receio das múltiplas reações que podem ocorrer ao ser abordado. Primeiro, tem que deixar claro, nos espaços de trabalho que estão sendo realizados, que em todos os locais onde a pessoa vai transitar, existem regras. E que existe hierarquia nesses espaços. Então, o TOD tem que perceber que ele não é o rei desse espaço, que é um problema que a gente tem no contexto familiar. A família se deixa dominar pelo comportamento do seu filho, ele vira o chamado reizinho da casa. Ele é quem dita as regras, ele é quem diz a hora de dormir, a hora de acordar, o que vai vestir, se quer ir ou não para a escola, e a família vai se deixando levar, né, ao ponto de transformar esse sujeito em o ser superior da casa, é uma inversão de papéis. E em qualquer espaço eu tenho que lidar de forma recorrente. Lembrar das regras, lembrar quem é a autoridade, né? Tanto o TDAH quanto o TOD precisam dessa rememoração de algumas questões que eles podem facilmente esquecer, principalmente se aquilo vem contra ele em alguns momentos. Yasmin diz que a catequizanda tem síndrome de Down e não se sente confortável dentro da sala de catequese. Como posso fazer a sala ser ambiente confortável para ela? Não se sente confortável em que sentido? Pelo barulho? 24% das pessoas com síndrome de Down podem ter autismo associado. Pode ser uma questão sensorial auditiva, pode ser uma questão do próprio ambiente, e tenha muito cuidado com os ambientes de trabalho em que a gente está propondo algum serviço. Excesso de informação visual atrapalha e não auxilia. Quanto menos informação visual, mais fácil vai ser você ganhar a atenção do seu catequizando. A Aline pergunta, é possível observar os sinais do TOD antes dos 4 anos de idade? Já se tem algumas questões que podem ser percebidas. Aquela criança que recorrentemente está ali buscando a birra para ganhar a atenção, que é sempre negativa em relação ao outro. A evidência sintomática maior é entre 4 e 6 anos de idade, quando já passou um pouco da fase das birras naturais de qualquer criança na infância, tá? Qual seria o primeiro passo para termos uma catequese inclusiva na paróquia? Como preparar os catequistas? Primeiro, entender que o grupo de crianças que vão chegar nesse espaço não são mais aquele grupo heterogêneo que a gente tinha no passado. Que a forma de conduzir qualquer trabalho não pode ser única, porque existem pessoas com tempo, com ritmo, com aprendizados, com histórias de vida que são diferentes, além das deficiências que vão vir associadas nesse processo. Identificar quais são as dificuldades de cada um dos seus catequizandos e estudar sobre elas. Não existe nenhuma abordagem que auxilie o outro se eu não conheço esse outro. Eu gosto de dizer que o conhecimento é o primeiro passo para a inclusão. Não existe nenhum trabalho que se faça com quem quer que seja que não passe pelo conhecimento. Quando um paciente chega no meu consultório, eu preciso primeiro saber qual é a dificuldade que ele tem. E ainda assim eu vou avaliá-lo para identificar o que ele tem de dificuldade e o que ele tem de capacidade. E posterior a essa avaliação é que eu vou criar o meu plano de atendimento para ele. Eu não posso simplesmente pegar materiais de internet e aplicar como se fosse uma receita pronta. Cada sujeito é único. Eu não posso achar que uma coisa que funcionou lá na internet, ou que alguém está vendendo como algo para autista, vai funcionar com ele. Conhecimento é o caminho.
TDAH está relacionado a traumas de infância? Não. TDAH é um transtorno de funcionamento cerebral, assim como o autismo, assim como a deficiência intelectual, que vai se manifestar a partir dos 4, 5 anos de idade e que ganha uma evidência maior quando chega na escola. É lógico, se eu tenho traumas familiares, eu tenho um TDAH com mais comportamentos afetados em função desse trauma. Mas o TDAH é uma forma de funcionamento cerebral que está prejudicando essa região chamada córtex pré-frontal. Então, as questões familiares, a educação familiar, o trauma vivido em casa pode dar maior ou menor dimensão a um quadro que já está pronto ali para se manifestar em algum momento. Pai e mãe com TOD. É possível que o filho também o tenha? Com certeza. Não tem como fugir. No mínimo, alguma questão aí de comportamento vai aparecer se pai ou mãe tem TOD. Na verdade, pai e mãe com TOD, enquanto adulto, já deve ter evoluído para alguma questão ou foi muito bem tratado na infância para continuar como TOD, né? Então, se eu tenho pai e mãe com TDAH, eu facilmente vou ter um filho com TDAH. Se eu tenho pai ou mãe com autismo, eu facilmente estou vulnerável a ter um filho com autismo. Porque autismo, TDAH, são quadros do neurodesenvolvimento que têm uma herança parental muito forte para se repetir nessa ou nas próximas gerações. Então, não tem como fugir de uma questão como essa, tá? Realizar combinado sempre funciona? Os combinados são importantes. E o lembrete do que foi combinado é mais importante ainda que o combinado. TDAHs esquecem de regras, ou podem burlar as regras. Então, o TDAH sempre funciona, os combinados funcionam. Tá lembrando? Aqui não pode isso, só pode ir ao banheiro 2 ou 3 vezes, não pode interromper o colega, tem que esperar a vez do outro. TDAH tem muito disso, de não deixar o outro falar, de furar a fila, de achar que, pela condição que tem, é merecedor de estar à frente dos outros. Então, algumas regras precisam ser definidas. É o regimento interno do serviço que funciona. Então, de vez em quando, deixe claro, a regra, tá lembrando? Vamos lembrar hoje das regras. Não pode isso por isso, não pode isso por isso, isso pode. Tá? Os combinados funcionam em tudo, na escola, no atendimento, em casa, né? E, mais uma vez, parceria familiar. Não abrace um trabalho de catequese isolado de um contexto familiar que não vai continuar o que você faz. Se eu tenho dificuldade em fazer a criança compreender alguma situação, seja ela autista ou seja lá como for, traga a família para junto do processo. E oriente, olha, eu trabalhei isso hoje. Trabalhe em casa sobre esse assunto. Reforça em casa isso aqui. Então, essa parceria ela é necessária e a família se sente envolvida com o processo também. Ela vê que você está preocupado com o filho dela e participa com o maior prazer. É possível ter TDAH e deixar de ter ao longo da vida? Olha, deixar de ter, eu não conheço ex-TDAH, eu não conheço ex-autista, mas é possível que ao longo da sua vida você tenha menos apresentação sintomática, dependendo de como foi feito o trabalho na infância e na adolescência com você, tá? A Michelle diz, poderia esclarecer as terminologias neuroatípicos, neurodivergente, neurodiverso? Bom, neurotípicos somos nós, que não temos dificuldades, né? Os neuroatípicos são aqueles com algumas dificuldades mais acentuadas, são termos que a gente vem usando aí no dia a dia, como capacitismo, que é o julgamento do outro pela condição que ele tem. Então, neurotípicos somos nós, que não temos nenhuma condição de alteração no nosso neurodesenvolvimento. Os atípicos ou os divergentes são aqueles que têm alguma condição que pode se apontar para essa ou aquela condição diagnóstica, tá? Meu filho faz fono há 4 anos e as dificuldades de fala podem estar ligadas ao TDAH. Existe um percentual significativo de pessoas com TDAH com alterações de fala, linguagem, principalmente. Então, a fono é bem benéfica nesse desenvolvimento. 80% das pessoas com TDAH têm alterações de sono. Alguns podem ter outras condições associadas, problemas de ordem alimentar, presença de hiperfoco, dificuldades na coordenação motora. Então, as dificuldades de fala também podem estar associadas ao TDAH, tá?
a colocar as cadeiras em roda, dar uma visão mais horizontal com as crianças, com espectro ou não. Enfileirado atrapalha, dispersa. Em círculo ou semicírculo, é muito mais interessante porque todos se veem, há uma visualização melhor e acaba gerando aí uma compreensão também melhor daquilo que está sendo trabalhado. Deveria ser assim também em sala de aula, né? Fui diagnosticada com TDAH na infância e minha psiquiatra disse que acha que não tenho TDAH, pois consigo me virar na faculdade. Isso é possível? O TDAH bem trabalhado, ele vai ter vida funcional. Então, a gente também não pode descartar que possa ter acontecido um diagnóstico equivocado. TDAH, ele é para sempre. Agora, a medicação que você tomou ao longo da infância e adolescência, as terapias que você fez ao longo da infância e adolescência, podem modificar muitas coisas. Por quê? Estamos falando de um cérebro que vai, a partir da estimulação que recebe, compensar áreas que não estão funcionando bem, modificando essas áreas. É o que a gente chama de compensação, plasticidade, neuroplasticidade. O nosso cérebro se transforma pela vida inteira. E até os 7 anos de idade, ou até os 11 anos de idade para algumas áreas, nosso cérebro é mutável. Ele tem mais abertura para receber estímulos e transformar esses estímulos em algo mais funcional. Então, pode ser que a medicação e as terapias tenham feito uma grande evolução na sua forma de funcionar, que hoje, na vida adulta, você não traz tantas dificuldades. Mas também existem diagnósticos equivocados. Também é uma questão que a gente não pode descartar, né? Tome um golinho de água, professor. Eu quase não bebo água, bebo café. E o café está sempre aqui do lado, ó. Mais alguma pergunta? Então, a gente falou de TDAH, a gente falou de TOD, a gente falou de autismo e a gente falou de deficiência intelectual. E alguém ainda colocou a dislexia. A dislexia está dentro de um grupo chamado transtornos específicos da aprendizagem. O que são esses transtornos? Dislexia, que é a dificuldade de leitura e de escrita. Descalculia, que é a dificuldade de raciocínio lógico matemático. Disgrafia, que é a dificuldade na organização espacial das letras. Você escreve e nem você consegue ler, porque você apinha, junta demais as letras. E a desortografia, que é um cometimento de erros excessivos de ordem ortográfica. Então, são 4 transtornos específicos da aprendizagem que podem vir junto com o TDAH, que podem vir junto com o TOD, assim como o autismo pode vir junto do TDAH, o TDAH pode vir junto do TOD. Então, a gente nunca pode descartar a presença de 2 ou mais quadros diagnósticos, né, comórbidos, agrupados. E é isso que dá uma dimensão maior para as dificuldades que a gente pode apresentar nesse contexto, tá? No meu segundo livro, eu falo sobre deficiência intelectual e faço uma diferença entre a deficiência intelectual e os transtornos de aprendizagem, que são bem diferentes em algumas áreas e bem parecidos em outras, tá? Deixa eu responder a pergunta da Diana. O autismo pode passar despercebido mediante a outra deficiência diagnosticada? Pode sim. Eu posso ter uma evidência maior de um quadro diagnóstico e esse quadro do autismo vir secundário. Por exemplo, 24% das pessoas com síndrome de Down têm autismo. E a gente vê a síndrome de Down, mas não tem clareza na apresentação do autismo. Por isso que a gente tem hoje um quantitativo maior de casos de autismo, porque a gente conseguiu colocar nesse quantitativo várias questões que no passado ganhavam outros nomes, tá? É importante lembrar que mesmo que diagnosticado, os DIs, né, não devem desistir. Os DIs, o que é o DIs aí? Não devem desistir de seus objetivos. É possível atingir aquilo que se almeja, ainda que possa demorar, mas é preciso acreditar que é possível. Com certeza, a gente não pode achar que uma pessoa com deficiência esteja reduzido à condição de deficiência. Por isso que na minha fala eu digo sempre o seguinte: veja quais são as dificuldades, mas não esqueça de ver quais são as capacidades. Tá? Ninguém é só dificuldade.
Por mais que demore para uma pessoa com autismo dar uma resposta que você quer, essa resposta vai chegar em algum momento. Por mais que uma pessoa com deficiência intelectual tenha dificuldade de compreender alguns conceitos, não quer dizer que você buscando por caminhos mais fáceis, esse conceito não venha a ser compreendido. Então, o tempo pode ser diferente, a capacidade pode acontecer igual. A Adriana diz, trabalhar com figuras e fantoches ajudaria nesses casos ou sairia do contexto? Pelo contrário, Adriana. Quanto mais recursos lúdicos, quanto mais recursos visuais, quanto mais recursos materiais e concretos você utilizar, mais fácil vai ser reter essa informação. É divertido. E quando se faz uma atividade divertida, se tem prazer em participar. E quando se participa com prazer, o aprendizado ganha um outro significado. Por isso que hoje a gente tem professores levando jogos para trabalhar matemática em sala de aula, vivenciando experiências em laboratório, para a criança compreender melhor a partir do que é material. Então, fantoche, dedoche, jogos, vivências concretas é muito mais significativo do que um discurso que às vezes só incomoda. E nesses casos, seria melhor começar o catequese mais cedo ou é melhor depois do início da vida escolar? Olha, vai depender de cada caso. Tem criança que você precisa esperar um pouquinho mais para que ela seja trabalhada, as questões de ordem de interação social. Outras crianças precisam trabalhar algumas habilidades com atendimento clínico para que você possa melhor trabalhar outras questões. Relativo, depende de caso a caso, tá? Considerando a especificidade do sujeito e não do diagnóstico, a produção de materiais se torna um processo bastante individualizado. Temos sites católicos, como a Casa IVC, com um acervo de materiais. Está aí uma dica interessante, né? Deveremos sempre observar mais as capacidades do que as deficiências. Isso é fato, Alexandre. Não tem como a gente ficar preso à deficiência. Isso que não se pode mais usar o termo pessoa deficiente. Ela não se reduz a isso. É pessoa com deficiência. Porque ela tem a deficiência, mas tem também as eficiências e capacidades. Quando a gente diz o cadeirante, o autista, o deficiente, parece que ele é só isso. Não existem outros adjetivos que possam qualificá-lo. Todos nós temos adjetivos positivos e negativos. E assim se aplica a todas as pessoas. A Ivone diz, meu filho tem 30 anos, é muito desligado, esquece as coisas com muita facilidade, deixa as coisas fora do lugar. É sintoma do TDAH? Pode ser que sim. Perder as coisas importantes, esquecer as coisas que são necessárias, bagunçado na organização dos materiais, intolerante com coisas que podem demandar tempo, dificuldade em lidar com frustrações, mudanças de emprego, mudanças de parceiro, a irritação frequente, brigas por motivos banais, são características muito acentuadas de TDAHs na vida adulta. Muda de curso, não conclui um curso, começa a fazer uma coisa com bastante motivação, daqui a pouco deixou de lado, já mudou para outra, esquece muitas coisas e prefere muitas vezes subempregos, que não tenha que cumprir horário de entrada e saída, que tenha que estar subordinado à autoridade de alguém. É muito característico do TDAH na adolescência e na vida adulta, tá? Maravilha, professor. Fiz dessa maneira quando iniciei o catequese com fantoche. Fantoche é fantástico. Fantoche é muito bacana. Em grupo de catequese de adultos, os recursos visuais fazem o mesmo sentido para os recursos como os lúdicos infantis? Com certeza. A gente hoje está muito preso ao visual. Por exemplo, uma comida, ela primeiramente tem que encher os nossos olhos. A gente come primeiro com os olhos. Depois é que a gente vai ver o sabor e vai saber se gosta ou não. Então, da mesma forma que para os adultos, quanto mais recursos de atração tiver, melhor. Não é só para criança, adolescente e adulto do mesmo jeito. Tem que ter atrativo, tem que fazer sentido, tem que me agradar. Eu preciso me envolver para que o processo aconteça com mais facilidade, tá? O autista tem que trabalhar assim que começar o encontro, senão ele dispersa, não presta atenção no encontro. Depende muito de cada caso. Tem criança que é muito mais funcional do que uma criança que não tem a deficiência. Olha só, a gente não pode pegar as questões do autismo, do TDAH, como regra. Estou falando no geral, mas pode ser que você tenha mais dificuldade de trabalhar com uma criança que não tenha deficiência
do que com a criança com deficiência. Não é um modelo. Cada pessoa é uma pessoa. Por isso que o nome é indivíduo, é individual. Então, eu gosto de dizer na escola, por exemplo, que os nossos alunos trabalhosos não são os alunos com deficiência. Tem alguns que são mais desafiadores, mas tem aluno que não tem deficiência e dá muito mais trabalho do que o aluno com deficiência. É porque a gente já internalizou a ideia de que alguém com uma deficiência é uma barreira. Né? E essa barreira, às vezes, está em nós, e não na pessoa com deficiência. Por isso que o conceito de deficiência, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, 13146 de 2015, é que as deficiências, elas têm questões de ordem sensorial, intelectual e físico, mas elas só se tornam, de fato, incomodativas a nós porque as barreiras do meio ou da atitude do outro nos deixam de fora de alguns processos. Então, não é a deficiência que me limita, é o meio que não me é acessível. É o outro que não cria ferramentas acessíveis. E se tivéssemos acessibilidade no meio físico, estrutural e na atitude das pessoas, a gente teria muito mais facilidade de evoluir, né, junto à pessoa com deficiência. Por experiência em casa, procure um profissional e ele vai ser outra pessoa, é verdade. Quando o atendimento acontece, a gente tem um outro significado para a evolução desse sujeito, tá? Mais alguma questão? Bom, eu pontuei, acho que bastante isso, enquanto orientação ao catequista. É necessário conhecer o seu catequizando, identificar quais são as suas dificuldades, independente de ter um laudo, identificar as suas potencialidades. Se eu tenho dificuldades, atividades que facilitem a superação dessas dificuldades. Se eu apresento capacidades em algumas áreas, atividades suplementares, potencializadoras, para que as capacidades sejam ampliadas. Tá? A inclusão, ela beneficia a todos, inclusive a você, catequista, vai se observar na sua atitude, né? Vai se observar na forma de conduzir algumas questões, vai entender que as coisas são mutáveis e que a gente tem que se ajustar a todas elas, né? O Alexandre diz que hoje a tecnologia é muito presente em nossa vida e poderia ser frutíferas e o uso da tecnologia na catequese, como, por exemplo, interações do celular, como dinâmicas. Isso seria bom ou ruim? Isso seria um elemento de atração fantástico. A gente não pode mais esquecer que a tecnologia domina tudo. Ou a gente tem como aliada, ou a gente vai perder para ela. Então, que a gente possa trazê-la para o nosso trabalho, criando os combinados. Hoje é dia de usar o computador, se tiver. Hoje é dia de usar o celular. Vamos pesquisar isso no celular. Hoje é dia da atividade assim. Então, os combinados devem ficar muito claros. E faça lá um calendáriozinho de atividades. Tá? Dia tal vai ser isso, dia tal vai ser aquilo. Para o autista, esse calendário tem um poder absurdo. Já fica registrado na cabeça dele visualmente o que é que vai acontecer. Autistas precisam da previsão das coisas, da previsibilidade. E quando isso fica combinado e tem esse sinalizador visual, o efeito é muito maior. Na igreja, tem algum documento que regulariza e respalda a inclusão na catequese? Não precisa ter. Inclusão é para todos. Não tem que ter um documento na igreja. A pessoa com deficiência tem o direito de estar onde ela quiser estar. Ela tem o direito de ser catequizada, ela tem o direito de participar da missa, de assistir à missa, de ir para a escola, de ser qualificado no seu aprendizado na escola, de ir para a rua e ter inclusão na rua, de ir para qualquer edificação e ter inclusão na edificação. Não tem que ter um documento na igreja. A Constituição Federal é o nosso documento maior. Ela diz que todos têm direito à educação, saúde, habitação, higiene, qualidade de tudo mais que a gente puder ter. As políticas pontuais que falam de algumas deficiências legitimam o que a Constituição fala. Mas não tem que ter um documento na igreja. Catequese inclusiva é um movimento que a gente não pode mais fugir, porque o mundo precisa ser inclusivo. Todos nós, em algum momento temporário ou permanente, vamos ter uma dificuldade. Essa dificuldade precisa ser acolhida. Uma gestante tem 9 meses, limitação em algumas situações que precisam ser respeitadas. Um idoso não tem deficiência, mas tem dificuldades impostas pelo envelhecimento que precisam ser respeitadas.
A escola tem a LDB que qualifica a inclusão da pessoa com deficiência. E todos os espaços que trabalham de forma sistemática ou assistemática têm que ter o acolhimento àquele que chega lá. Não se pode mais negar com documento ou sem documento, tá? O Rangel diz que poucas são as paróquias que têm linguagem e acessibilidade às pessoas deficientes. Como mudar essa realidade? Começar a criar situações que gerem esse ter nesses espaços. Já entendemos que ali tem pessoas surdas, tem pessoas com baixa visão, tem pessoas cegas, com mobilidade reduzida, que fazem uso de cadeira de roda, que usam andador, que usam bengala, que usam muleta, que tem autismo, que tem deficiência intelectual. A gente não pode mais esquecer ou fechar os olhos para essa população que está presente em todos os locais. Então, é buscar ferramentas que qualifiquem o acolhimento de todos. Não tem mais como a gente fugir disso. Então, não é mais sensibilidade para que o outro seja recebido. É cobrança, porque é um direito. Eu não vou para a escola sensibilizar o professor. Eu vou lá para dizer, olha, atenção, você está aqui e aqui é um lugar de direito de todos. Quem chegar aqui precisa ser acolhido. Os espaços é que precisam se moldar ao outro que chega, e não o outro se adaptar a esse espaço. A escola tem que se moldar ao aluno e não o contrário. Isso se aplica a todos os espaços, tá? Basta boa vontade e não necessidade de ser especialista. É verdade, Juliane. Eu gosto de dizer isso. Quem melhor inclui não sou eu. É o professor, é o catequista, é o padre, é a recepcionista que tem boa vontade em dar ao outro o melhor acolhimento nessa chegada. Quem melhor inclui é quem cria do nada uma possibilidade. Isso é inclusão. É você respeitar o outro e buscar por ferramentas que mostrem ao outro que ele é bem-vindo. Que eu vou tentar trabalhar com você, mesmo com as minhas limitações, eu vou tentar te ajudar. Eu vou criar caminhos que te facilitem. A catequese, inclusive, é esse movimento, que a gente entendeu que está chegando todos os dias e que vai continuar chegando pessoas com dificuldades, independente de ser uma deficiência. Eu fiquei muito feliz com a minha participação no Catequista Brasil 2023, que tinha lá 2.300 catequistas me ouvindo falar sobre autismo, sobre inclusão, né? E já estou de novo agendado para o Catequista Brasil 2024. Ter essa pauta aqui com vocês, ter essa pauta no Catequista Brasil, ter essa pauta em escolas, e ter essa pauta em vários espaços, é o entendimento de que a gente não pode mais deixar de falar sobre isso. Eu falo sobre esse assunto em vários locais. Então, isso só tem crescido, porque a realidade é essa. Cresceu a quantidade de diagnósticos, as famílias entenderam que têm direitos, que vão estar em todos os locais, e os locais não podem mais negar qualquer tipo, ou fechar os olhos para não ver quem está ali com qualquer dificuldade. E se eu tenho alguém ali, o mínimo que eu vou ofertar a esse sujeito é um acolhimento sensível, respeitoso. Eu espero que a minha fala tenha tocado aí em muitos de vocês. Eu falei compulsivamente, fico com pena das meninas intérpretes, porque eu falo rápido demais, e eu não sei se elas conseguem me acompanhar, né? Acredito que elas tenham corrido atrás, professor. Mas muito obrigado pela explanação do senhor. Acredito que tenha iluminado a mente de muitas pessoas, inclusive a minha, em meio a todo esse estudo que ainda se torna novo para todos nós. Venho acompanhando a catequese inclusiva antes ainda de ser ordenado padre, em 2016, que vim trabalhando com esse tema, e até hoje essa minha paixão pela catequese, essa paixão pela inclusão se torna cada vez mais evidente. E assim, digo ao senhor que até converti minha irmã. Minha irmã era psicóloga, olha só, minha irmã era psicóloga, queria ser psicóloga clínica apenas, para trabalhar com adultos, mas ela foi trabalhar com crianças e crianças autistas. Então, hoje, ela também viu a alegria de fazer acontecer esse contato com a pessoa com deficiência. E o senhor, durante sua fala, deixou muito claro a nós tudo isso, por isso só tenho a agradecer. Foram muitas perguntas no meio do caminho,
Não sei se tem mais alguma outra pergunta ainda a ser feita ao professor, mas já nos organizando aí para a conclusão do dia de hoje. Eu só trago aqui, professor, para iluminar um pouco mais ainda a nossa mente e as nossas palavras, a partir do próprio documento 107 da CNBB, ele vai apontar para nós sobre como trabalhar, que vi que várias perguntas surgiram em relação a isso, como trabalhar a catequese inclusiva, como trabalhar com a pessoa com deficiência. Nos parágrafos 214 a 216, é o documento que traz para nós mais acessivelmente como desenvolver a inclusão no meio da comunidade. Muitas vezes nós temos aí grandes medos de como trabalhar com a pessoa com deficiência. Na realidade, estaremos trabalhando com pessoas. Isso foi bem claro a fala do professor, e assim coloco aqui também em minha fala. É pessoa. Acima de tudo, é ser humano. Não importa se é um autista, se é um deficiente visual, intelectual, mas acima de tudo é pessoa. E o próprio documento, no parágrafo 214, ele vai nos dizer que precisamos conhecer a pessoa pela própria pessoa. Linha geral, é isso que a igreja diz a nós. Conhecer a pessoa pela própria pessoa. Depois, se for necessário, vai dizer ainda o documento, procurar os ambientes onde ela convive, com a ajuda de seus pais, com autorização de seus pais. Ir à escola, lugares de convivência e interação. Depois vai dizer ainda a nós, o documento no 215, não formar grupos isolados para a evangelização. Não são grupos distintos. Aí a inclusão não vai estar acontecendo claramente, né? Só teremos ainda uma segregação, separação das pessoas, como também foi iluminado assim pelo professor. E por fim, o 216, né? Pensarmos uma boa comunicação e pensarmos também um bom espaço para que então a inclusão aconteça com uns ambientes totalmente acessíveis. Eu sei que para nós padres é um pouco difícil fazer um espaço acessível diante das condições financeiras até mesmo de nossas comunidades, mas lutar para que a inclusão aconteça também em nossos projetos e buscar com a comunidade para que então a acessibilidade venha a acontecer. Seja rampa, seja elevador, seja o que for, mas isso é física, mas acima de tudo, pessoal, sensibilidade nossa, nossa acessibilidade para acolher o outro como ele é. Portanto, só para deixar aí, para quem ainda não conhece, o documento 107 da CNBB, ele traz para nós nesses parágrafos claramente o que precisamos para que então a pessoa com deficiência também tenha o seu espaço na vida da igreja. Poderia estar voltando o professor aqui na tela para então realizar aí os nossos agradecimentos, né? Professor, muito obrigado. E também, é claro, o Rafael, né, da editora Paulinas, muito obrigado. Obrigado à editora Paulinas, obrigado ao professor por disponibilizar esse tempo. E que outras tantas parcerias assim aconteçam, da CNBB, Regional Sul, como a Paulinas Editora, pois juntos podemos fazer a grande diferença em todo o nosso estado de São Paulo. E vi que tem muitas pessoas de outros lugares que deixaram seus comentários, né? Praticamente deixaram a sua localização, onde que também agradeço que vieram de outros tantos lugares participar do nosso simpósio da catequese inclusiva. Não sei se o senhor tem mais alguma palavra ainda a dirigir aos nossos... Bom, só agradecer a participação de cada um de vocês
me colocar à disposição para outros momentos, como já disse, vou estar em fevereiro, acho que é fevereiro, se não me engano, no Catequista Brasil 2024. Vou estar agora em outubro, na Bienal do Livro, com a Paulinas, lá em Recife, fazendo o lançamento do meu terceiro livro, TDAH, que acabou de sair. E se precisar, em outro momento, é só me chamar, que teria o maior prazer em contribuir para esse movimento de ampliação da inclusão. Inclusão é isso, é a gente se abrir e abrir canais para outros espaços que ainda estão tentando criar essa acomodação para um movimento que traz ainda algumas demandas enquanto construção, mas ainda algumas inquietações para que a gente saia do nosso conforto, do entendimento às vezes equivocado do que é um espaço homogêneo, para entender que nós somos diversos por natureza e que essa inclusão não está limitada a quem tem deficiência. É muito maior do que isso. É a entender que todos nós, em algum momento, em alguma situação, precisamos estar envolvidos nessa diversidade e ser respeitados na forma como funcionamos. Então, me coloco à disposição, não só de vocês, como da Paulinas, que é parceira já há alguns anos, e que eu tenho o maior prazer em contribuir sempre. E quem quiser me seguir, eu vou estar aí em São Paulo no começo do ano, mas tem aí meu canal no YouTube, Wilson Cândido Braga, onde tem 600 aulas gravadas, e a minha página no Instagram também, Wilson Cândido Braga, onde a gente compartilha cursos, palestras e tantas outras situações voltadas a esse movimento de inclusão. Eu sou um militante da causa. Obrigado, e vamos juntos lutar, professor. Tendo em vista essa própria semana que nós estamos, a semana dedicada à inclusão, à pessoa com deficiência. Nós temos que lutar para que a inclusão cada vez mais aconteça. Obrigado mais uma vez, professor. Obrigado, Paulinas. Tudo de bom. Chegamos ao número de 300 pessoas presentes aqui em nossa live, onde agradeço a todos que assim se fizeram presente e então fizeram acontecer o nosso 6º simpósio de catequese inclusiva. Estará disponível também toda a nossa palestra, todo o dia de hoje, através do canal da CNBB, através do YouTube. E por isso, mais uma vez, obrigado. Então, você poderá acessar, compartilhar com outras santas pessoas esse momento que foi de grande riqueza para todos nós. E para encerrarmos, vamos então suplicar a Virgem Maria, a Mãe e Senhora Nossa, para que então esteja sempre junto de nós e nos nossos trabalhos como catequistas. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando desse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos, misericordiosos, a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, ó sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma excelente tarde a todos e muito obrigado, mais uma vez, pela sua presença em fazer a história acontecer desse 6º simpósio de catequese inclusiva, do nosso regional Sul 1 da CNBB. Muito obrigado.